Bem-vindos ao nosso podcast Ninguém Segura um Peru Independente. Eu, Gabriele, estou aqui como entrevistadora para entrevistar a Andressa e a Larissa vai ficar na gravação e na edição. Como eu disse, eu vou ser a entrevistadora e eu vou fazer as perguntas e a Andressa, como entrevistada, vai responder todas dissertando sobre. Ao todo vão ser 5 perguntas, 4 na verdade, e eu vou começar com como foi a colonização espanhola? A colonização espanhola iniciou já com Cristóvão Colombo, chegando na América e durante a colonização foi criados 3 vice-reinos. O vice-reino do Peru, que compreende basicamente o Peru e o Chile, o vice-reino da Nova Granada e o vice-reino do Rio Prata. Esses vice-reinos depois se dividiram, partiram e formaram tanto a Argentina, quanto a Bolívia, o Chile, o Peru e muitos outros países. Na colonização foi um processo extenso, tanto muito lento também. Teve subjugação de vários indígenas, mudou o sistema político, o sistema de hierarquia e muitas coisas na América Espanhola inteira. Foi o mesmo processo que aconteceu no Portugal, colônia. Um processo longo e muito violento também. Ótimo, agora com a segunda pergunta. Como eram divididos os vice-reinados? Os vice-reinados, como eu falei, eram divididos em 3. O vice-reinado do Peru, o vice-reinado de Nova Granada e o vice-reinado do Rio Prata. Esses vice-reinados eram todos muito importantes, mas um dos vice-reinados mais importantes era o vice-reinado do Peru. E quando começou todo o processo de independência de todos os vice-reinados, a repartição e revolta, eles se repartiram criando outros países, como os que a gente conhece hoje em dia. Incrível! Agora eu vou falar a terceira pergunta de como foi a independência do Peru. A independência do Peru foi um processo que começou a realmente criar evidências no século XIX. No século XVIII, ele ainda possuía alguns pontos de independência, um sentimento patriota de se separar da metrópole, mas foi apenas no século XIX que começou a deslanchar basicamente o processo. Foi iniciado principalmente no ano de 1808 a 1813, onde a política peruana era muito desconcertada nesse momento, com o vice-reino dessa época sendo Abascal. Tinha muitos problemas ali politicamente, onde ele teve que, mesmo não querendo, teve que participar das reeleições do Peru. Essas eleições que ocorreram eram eleições de deputados para o vice-reinado do Peru. Nisso, o vice-rei Abascal, naquela época, Abascal, durante as eleições de deputados, tinha apoio tanto dos liberais crioulos e dos liberais espanhóis. Nisso, houve um momento, durante as eleições, que se criou uma esperança de crioulos terem mais poder e mais voz no Senado, basicamente. Sendo dito que isso não ia acontecer, esses crioulos, esses setores de crioulos ficaram muito descontentes atacando o vice-rei Abascal. Mas não se decidiu se rebelar contra o poder de Abascal por causa que outras revoltas, como a de Tupac Amaru e a revolta de Pumucarrua, foram fortemente reprimidas. Eu vou cortar, não. Por isso, o Peru era densamente povoado de 5% brancos, 58% indígenas, 29% mestiços e 8% de escravos negros e libertos. Mesmo que a parte majoritária da população seja indígena, eles eram mais oprimidos, não tendo poder de ação no Senado e muitas outras coisas, enquanto crioulos tinham esse poder, mesmo que pouco. Mas antes disso, o Peru tinha sido uma das maiores potências americanas. Esse declínio econômico aconteceu principalmente por causa das reformas imperiais acontecidas entre 1776 a 1778, que acabaram com o monopólio comercial do Peru e perdendo a exclusividade em seu comércio com a Espanha, porque o Peru, como era muito próspero economicamente pelo seu comércio, entre muitas coisas, acabou perdendo tudo isso. A situação econômica peruana piorou principalmente com os rivais dele, que eram Chile e Buenos Aires. Mas houve uma restauração com a volta de Fernando VII em 1814.
prestar ação pressionam muito a Espanha. Impressionou muito a Espanha, intensificando sob o vice-reinado de Joaquim de la Pezuela, que revogou as medidas liberais. E essas medidas liberais eram as medidas de tiração do sufrágio indígena e amita. A ofensiva militar para realmente acontecer a independência peruana foi iniciada principalmente pelo estrangeiro argentino San Martín, cujas fileiras foram engrossadas por alguns patriotas alistados, se juntando à sua iniciativa de independência da metrópole. Desde que San Martín conseguiu a independência do Chile, ele gozou de enorme prestígio militar entre os patriotas americanos que queriam se separar de sua metrópole. Estrategicamente, ele reconheceu a necessidade de libertar o vice-reinado do Peru da metrópole, contratando os serviços do almirante inglês Thomas Cochrane, em cujas mãos caíram as cidades mais ricas da costa do Pacífico. Espera aí um minutinho. San Martín, portanto, decidiu criar um acordo com os monarquistas para ganhar um tempo e conseguir o apoio de todos os patriotas com sua causa. A inépcia do vice-rei Joaquim de la Pezuela levou à sua deposição aceita por Fernando VII. Seu sucessor, em 1821, o general José de la Serna, consultou San Martín, que tentou induzi-lo a se juntar aos insurgentes. Quando isso falhou, San Martín adotou uma via militar. Alcançou a vitória em Lima em 10 de julho de 1821, proclamou a independência do Peru em 28 de julho de 1821, mas os crioulos não o apoiaram porque temiam que os indígenas livres cometessem ultrajes contra eles e suas propriedades. Ao longo da campanha de independência, San Martín se estabeleceu como líder pacifista. Em 3 de agosto de 1821, assumiu o título de protetor do Peru e implementou reformas sociais, confirmando a abolição da mita e do tributo indígena. Decretou a expulsão dos espanhóis e o confisco de suas propriedades, buscando atrair a aristocracia crioula. Ao mesmo tempo, com a criação da Ordem do Sol, favoreceu os militares crioulos. No entanto, os liberais peruanos se opuseram a San Martín, considerando-o muito teórico para o cargo que ele queria. Sem apoio, o general foi a Guayaquil para conferenciar com Simão Bolívar, um importante libertador da América Espanhola, solicitando a anexação da cidade ao Peru e ajuda militar para a causa peruana e o estabelecimento de uma monarquia constitucional no país. Em julho de 1822, na reunião, Bolívar se comprometeu apenas a fornecer assistência militar. O fracasso das negociações forçou San Martín a renunciar em 1822 e deixar o Peru. Bolívar conseguiu pacificar o país e dominar os redutos espanhóis no interior com seu exército e a colaboração dos montoneiros, grupo de guerrilheiros montados. Finalmente, a Batalha de Ayacucho, 1824, marcou o fim do domínio espanhol no Peru e no continente. Agora vamos para a quarta e última pergunta. Quais eram os libertadores da América? Os libertadores da América, principalmente da América Espanhola, é tanto Simão Bolívar, que é um nome muito conhecido por basicamente livrar muitos países do domínio espanhol, San Martín, Bernardo O'Higgins, José Sucre e Manuela Suez, que era a companheira de Simão Bolívar, que o ajudou a fugir de oficiais tentando prender.
Muito obrigada. E essa foi nosso podcast sobre a independência do país.